a mediunidade e animismo. A importância do estudo desse tema, mediunidade e animismo, para que, conforme nós vamos ver ao longo desta noite, para que o médium ele possa perceber que muitas vezes ele próprio, seu próprio espírito, está dando a manifestação e que ele possa, então, sabendo disso, poder se educar, mediunicamente falando, poder se educar, poder se preparar, que com a interação com os espíritos ele consiga, então, ir aprimorando a mediunidade no sentido de que ele dê menos de si, do seu íntimo, e dá mais a contribuição do espírito que esteja se comunicando. E, em geral, a importância de conhecer é para identificar as situações em que acontecem, para podermos discernir sobre o conteúdo da mensagem. E existiram vários autores que contribuíram com o tema. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, ele fala sobre isso. Ernesto Bozano também tem uma obra falando sobre o animismo. Alexander Aksakov, um russo, que também tem uma contribuição muito profunda do ponto de vista filosófico e científico a esse respeito. André Luiz tem suas obras, particularmente no mecanismo da mediunidade. Martins Peralva, Hermínio Corrêa de Miranda, só para citar alguns nomes, que nos auxiliam a entender sobre esse tema. No livro Obras Póstumas, na primeira parte, Kardec diz para nós que é, por vezes, muito difícil distinguir, num dado efeito, o que provém diretamente da alma do médium do que promana de uma causa estranha, no caso, uma causa espiritual. Porque, com frequência, as duas ações se confundem e convalidam. Mas, do fato de ser difícil fazer-se uma distinção como essa, não se segue que seja ela impossível. É difícil perceber, precisa de muito trato para perceber, mas, apesar da dificuldade, não é impossível que nós venhamos a proceder com esse estudo. A mediunidade, segundo Kardec coloca no livro dos Médiuns, no item dos médiuns, o item 159, ele fala que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Então, qualquer um de nós que tenha uma percepção, uma sensibilidade, que perceba de alguma forma alguma ação espiritual, somos médiuns, né? E essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Não é exclusividade de nenhuma pessoa, de nenhum encarnado, ser médium ou não ser, não é nenhum desmérito. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Ou seja, é raro ter alguém que não tenha nenhuma espécie de sensibilidade à emanação espiritual. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles a quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, ou seja, o termo médium, usualmente, ele é atribuído para aqueles médiuns que possuem uma sensibilidade maior, que possuem uma ostensividade mediúnica maior. Efetivamente, então, todos nós, de alguma forma, somos médiuns, mas o termo médium, vulgarmente, é atribuído para aqueles que têm uma ostensividade mais apurada. No livro dos médiuns ainda, ele fala sobre médiuns inspirados, no item 182. Sob este aspecto, pode-se dizer que todos são médiuns. Portanto, não há quem não tenha espíritos protetores e familiares a se esforçarem por sugerir aos protegidos salutares ideias. Então, por exemplo, o nosso anjo da guarda, que nos inspiram, estão ao nosso lado, nos inspirando constantemente, eles se usam dessa sensibilidade que nós temos para nos inspirar, né? Mas, da mesma forma que uma estação de rádio, eu preciso sintonizar
aquela determinada estação para eu captar a sua emissão, nós também, de alguma forma, temos que nos colocar abertos para que nosso anjo da guarda possa, então, nas suas mentalizações, nas suas intuições, serem percebidas por nós. E da influência moral do médium, no item 226, Kardec diz que a faculdade propriamente dita se radica no organismo, ou seja, a faculdade mediúnica é algo orgânico e não do espírito, independente do moral. Mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Ou seja, então, a mediunidade é alguma coisa do ponto de vista orgânico, é uma função do nosso organismo ter essa sensibilidade aberta para o mundo espiritual, dado que qualquer um tendo, independe da moralidade daquele, independente da intencionalidade daquele que usa a mediunidade. Eu posso usar a minha mediunidade, no caso não é minha porque eu não percebo, mas um médium pode usar a sua mediunidade para coisa útil, para auxiliar os outros, para trazer mensagens válidas, mensagens que elevam o moral, elevam o espírito. Ele também pode usar a sua mediunidade para enganar, ou seja, se associar a espíritos maldosos para enganar, para explorar, para tirar dinheiro e coisas desse tipo. Por quê? Porque a mediunidade não depende da moral do indivíduo, do médium, daquele ser sensitivo que utiliza a mediunidade. Há vários tipos de mediunidade. Nos itens 160 a 177, Allan Kardec elenca vários: efeitos físicos, sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos. E no capítulo seguinte tem outros vários: psicógrafos, mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados, involuntários, de pressentimentos, ou seja, a forma como a espiritualidade se manifesta por intermédio dos médiuns é das mais variadas maneiras diferentes, que não cabe aqui, nesse momento, falarmos particularmente sobre elas. Agora, o animismo é uma visão, isso segundo Aristóteles tinha na sua época. Ele tinha uma visão de que entidades humanas, animais, plantas, objetos inanimados, fenômenos, tudo possuíam uma alma essencial. A tal denominação que ele dava do anima mundi, a alma do mundo. Então, ele entendia que tudo tinha alma. Então, nesse sentido, por exemplo, ao pegar uma pedra, por exemplo, e fazer dela um amuleto, acreditando que ela vai me dar sorte, isso tem o valor de animismo. Por quê? Porque eu estou dando àquela pedra um valor que é de um objeto que não pertence a um objeto inanimado, ou seja, dar sorte. Então, isso é uma forma de animismo também. Ânima vem de alma, então a expressão animismo tem a conotação de alma. Então, vamos imaginar uma situação em que, num determinado momento, eu sinto um perfume no ar. E desse perfume, ele vai me recordar, vai trazer recordações da minha infância. Então, aquele aroma que eu sinto vai me recordar um momento da minha infância. Por exemplo, eu lembro que a minha avó utilizava esse perfume. E aí, em resultado dessa lembrança, eu vou recordar algum momento do passado em que eu passei com a minha avó, por exemplo. Minha avó estava usando esse perfume em determinado acontecimento. E aí, então, daí vem uma nova lembrança de que lá nessa situação onde eu estava com a minha avó, havia um determinado amigo, ou eu estava comendo determinada coisa. Então, nós observamos que sentir aquele aroma do perfume vai me trazendo recordações e outras recordações, e uma recordação puxa a outra, lá do nosso passado, né? Então, isso poderíamos dar também o nome de animismo, ou seja, nós estamos trazendo à tona, ao presente, uma situação que aconteceu no meu pretérito, né? No caso dessa lembrança, é uma situação que aconteceu na existência presente. Mas o animismo
numa utilização mediúnica, aí já pode vir uma recordação de encarnações anteriores. Não somente da infância, mas também de encarnações anteriores. Então, quando é como se a memória trouxesse de forma inconsciente todos esses momentos que aconteceram no passado e que estão, de alguma forma, armazenados na nossa consciência, no nosso inconsciente, enfim. Mas no Espiritismo, o animismo ele é entendido como um fenômeno que é produzido pelo próprio sensitivo e que não tem a participação, não tem a ocorrência de nenhuma ação espiritual. Então, o espírito encarnado, ele é o agente dos fenômenos. Então, o médium, quando está passando pelo processo anímico, aqueles fenômenos que ele está manifestando não vêm de nenhuma ação espiritual, não vêm de nenhum espírito externo a ele, vem dele próprio. Então, de uma forma mais específica, o médium ele vai reviver as recordações do seu pretérito, e na maioria das vezes é do pretérito de encarnações anteriores, e ele vai se expressar normalmente nessas reuniões mediúnicas. Então, ele pode ser o próprio autor das palavras que ele pronuncia, e, por causa disso, ele é mal visto primeiro pela possibilidade de mistificação, que nós vamos ver ainda, e também pela ausência de um espírito comunicante, ou seja, o próprio médium está manifestando palavras que são da sua consciência, do seu pretérito, não é nenhum espírito que está manifestando. Então, não é propriamente um fenômeno mediúnico. Então, isso é muitas vezes mal visto. E nós vamos ver aqui que isso não deve ser dessa forma, porque o animismo ele faz parte do processo de educação mediúnica do médium, e nós vamos ver que o animismo e o mediunismo nunca está efetivamente desconectado, ou seja, sempre vai ter de alguma forma. Então, nós poderemos perceber por essa ilustração que, então, no espiritismo, na visão espírita, o sensitivo, o médium, ele projeta a sua alma para fora de si, e ele, então, o seu perispírito que é o comunicante. Então, ou seja, ele vai transmitir uma comunicação dele mesmo que se projetou do seu organismo. Então, ele vai projetar a sua própria realidade, que está internalizada, né? E vem à tona, nesses momentos, como se fosse uma outra entidade se pronunciando. Os médiuns, quando passam por processos anímicos, normalmente eles não sabem disso. Os médiuns sinceros, eles não sabem que estão passando por esse processo, né? Então, como nós todos somos espíritos muito antigos, né, então é normal que nós tenhamos uma bagagem grande de vivência, de experiências, né, na nossa intimidade. E nós não vamos dar conta, porventura, da quantidade de vezes que esse material vem à tona. Muitas vezes nós manifestamos até de forma consciente, fora de reuniões mediúnicas, né? E no caso das reuniões mediúnicas, nós supomos que seja uma outra entidade se manifestando. Então, o animismo, segundo Martins Peralva fala no livro Estudando a Mediunidade, que basicamente esse livro é um estudo do livro do André Luiz, Mecanismos da Mediunidade. Então, ele fala nesse livro que animismo poderia ser a cristalização da nossa mente, que hoje, em determinadas situações, ela pode motivar no futuro a manifestação de fenômenos anímicos, do mesmo modo que tal cristalização ou fixação que aconteceu no passado, ela vai se exteriorizar agora no presente. Então, o que ele está dizendo com isso? Da mesma forma que processos de cristalização que nós tivemos no nosso pretérito e que agora se manifestam através de ações anímicas, nós hoje, se nós nos vincularmos a cristalizações mentais,
esse processo de cristalização atualmente acontecendo vai ficar gravado no nosso espírito e que no futuro, em encarnações futuras, ele vai se manifestar da mesma forma. Ou seja, é algo que nós não estamos preocupados em tratar, vamos chamar dessa forma. Tipos de animismo. Alexander Aksakov, ele escreveu um livro, Animismo e Espiritismo, em que ele realizou uma pesquisa extensa e o objetivo dessa pesquisa era responder a uma tese de um pesquisador, de um filósofo alemão chamado Eduard von Hartmann, que esse filósofo alemão, ele dizia, a tese dele era que os fenômenos espirituais eram apenas expressões do inconsciente. Ou seja, von Hartmann, ele tinha como tese esse fato de que o que chamavam de manifestações mediúnicas eram efetivamente expressões do inconsciente. Aksakov, um russo, que estudou Kardec, estudou Bozano, ele fez muitas pesquisas e ele concluiu que essa tese era falsa e então ele escreveu esse livro justamente para refutar essa tese, né? E então nesse livro ele fala muito a esse respeito e ele então elencou ali uma série de fenômenos que são caracterizados como animismo, como a autopremonição, a bilocação, a clarividência, a fotografia psíquica, a levitação, magnetismo, premonição, telepatia, entre outras, né? Essa obra do Aksakov, ela provavelmente é a obra mais importante e mais completa que foi escrita até hoje sobre espiritismo, do ponto de vista científico e filosófico. Então, é um material muito bom, que vale a pena ser estudado. Então, no fenômeno mediúnico, como foi dito, sempre vai ter algum fenômeno anímico atrelado a ele. Tá? Chico Xavier dizia que essas duas vias de comunicação, a mediúnica e a anímica, ela normalmente se sobrepõem, de forma que fica difícil discernir quando um fenômeno é exclusivamente mediúnico ou quando ele é exclusivamente anímico. Então, ele próprio dizia que muitas vezes ele tinha esse medo do seu animismo se manifestar, né? E ele sempre dizia que se ele esperasse estar pronto como médium para começar a trabalhar, ele nunca teria começado. Porque então ele dizia que a qualquer momento o animismo dele poderia se manifestar. Então, a gente falar um pouquinho sobre essa questão da mediunidade, né? Porque o médium, quanto mais educado mediunicamente, melhor ele vai estar preparado para saber interpretar as suas comunicações. Se o que ele está manifestando é dele ou é de um espírito comunicante. Então, nós podemos, por uma comparação, talvez não muito rica, mas nós poderíamos fazer uma comparação de um músico, um violinista. Então, se ele utiliza um instrumento de boa qualidade, por exemplo, um Stradivarius, então ele vai ter um resultado, uma apresentação excelente. Ou seja, é um bom músico, ele se utiliza de um instrumento muito bom, então ele vai ter uma apresentação muito boa. Agora, se ele usa um instrumento de baixa qualidade, um instrumento ruim, então, apesar da virtuosidade da sua aptidão musical, ele vai conseguir fazer uma apresentação de alguma forma razoável, boa, mesmo utilizando um instrumento. Por quê? Porque ele tem aquela capacidade musical. Agora, o instrumento em mau estado, ele vai prejudicar de alguma forma a manifestação musical do músico. Então, o médium, nós podemos associar de alguma forma com esse violino, no sentido de que o médium ele é mais ou menos educado mediunicamente. Então, o médium,
com pouca educação mediúnica, o espírito comunicante vai ter dificuldade de utilizar aquele instrumento mediúnico para fazer as suas manifestações. Então, é por isso que o médium, quando ele é mais intelectualizado, ele pode melhor decodificar o pensamento dos espíritos. Então, por quê? Porque ele tem uma bagagem, por exemplo, uma bagagem de vocabulário que permite que os espíritos possam fazer as suas comunicações. Ao contrário de um que não tenha tanta intelectualidade, o espírito pode não ter essa mesma facilidade. E mesma coisa, então, a associação com a qualidade, a capacidade mediúnica do médium. O espírito, quando se comunica, ele usa esses recursos pessoais que o médium possui. Por acaso, essa fotografia aí é da médium Eva Carriere, na cabeça ali tem uma estrutura ectoplasmática, uma materialização na cabeça dela. Então, relatos que nós temos, Vitor Hugo, quando ele foi atuar sob a mediunidade da Ivone Pereira do Amaral, ele estudou a capacidade mediúnica dela para saber se seria possível trabalhar com ela. Depois de uma análise, ele informou que ela ia sofrer bastante para receber as mensagens dele, que teria dificuldades para escrever. Também outro evento é que Divaldo ele estava enfermo, Vitor Hugo aparece informando que ele queria escrever. E Vitor Hugo informou que esperou que Divaldo ficasse doente para que ele ficasse mais suscetível à sua influência e o conteúdo anímico do Divaldo interferisse menos na comunicação dele. Então, observa que o estado do médium, o estado momentâneo, ou a capacidade mediúnica, ela interfere muito na possibilidade de transmissão do espírito. Então, alguns sinais de animismo, emoções intensas. Então, quando o médium, o sensitivo, está carregado de emoção pessoal, a mensagem, a comunicação, pode ser um indicativo de que o médium está expressando os seus sentimentos, em vez de transmitir a mensagem espiritual. Uma outra, repetição de temas pessoais. Então, se repetidamente elas tocam temas que são relevantes ou são de preocupação do médium, então pode ser também um sinal de manifestação anímica. Outro exemplo, incoerências ou contradições, quando as mensagens que o médium transmite são incoerentes com a doutrina, ou entre elas, podem ser indicativos também de animismo. Falta de clareza, mensagens confusas, também pode ser resultado de que ele não consegue separar as suas percepções pessoais com a comunicação espiritual. Uso excessivo de linguagem pessoal. Então, no caso em que o estilo da comunicação ela está muito relacionada com o vocabulário do médium. Então, pode ser um sinal de que o animismo está ali sendo apresentado. Visões também, ou sensações físicas, são experiências que aparecem excessivamente, está relacionada com experiências pessoais do médium, experiências que ele passou, não necessariamente recente, mas qualquer outro tipo de experiência, também podem ser sinais de animismo. Então, ou seja, aqui são apenas alguns poucos exemplos de características de animismo em comunicações, né, que para que nós possamos, participantes de reuniões mediúnicas e trabalhos em processos de educação mediúnica, são importantes nós percebemos, e aí precisa de um estudo mais profundo, naturalmente. Então,
como eu tinha falado antes, né? Quando o sensitivo ele sabe e está usando o animismo, está usando de caso pensado, né? Então ele já deixa de sair do terreno anímico e já entra no campo da mistificação. Então, enquanto o animismo é a influência do médium na comunicação, a mistificação significa ludibriar, enganar alguém. Tá? Então ele vai abusar da credulidade da audiência, de quem está recebendo a mensagem, e fazendo então esse alguém crer como verdadeiro alguma coisa que seja falso, agindo de má fé. Então, ou seja, o animismo não é uma coisa má, negativa, em essência. Por quê? Porque o médium honesto, ele pode estar dando sinais de animismo em função da sua recente manifestação, ou seja, ele começa a manifestar recentemente, então ele ainda não está habituado, ele vai ter uma carga anímica mais intensa do que ele estaria. E a educação mediúnica, então, ela é importante nesse caso, porque são reuniões exclusivas para esse assunto, e vão ter outros médiuns experientes, vão ter espíritos que vão estar auxiliando, de forma que o médium vai se habituando com as aproximações dos espíritos e etc. Então, a educação mediúnica ela é fundamental para isso. Agora, também pode ser o caso em que o próprio espírito que se manifesta, aquele espírito que está se comunicando, né, ele diga que é alguém que não é. Por exemplo, então, um espírito se aproxima, diz que é Fernando Pessoa, por exemplo. Então, ou seja, o médium que está recebendo essa mensagem, ele está sendo honesto, ou seja, o espírito está se comunicando, está dizendo quem ele é, uma pessoa que ele não seja, no caso desse exemplo, Fernando Pessoa. Então, o médium, ele não está passando por processo anímico, nem mistificação, porque o espírito está dizendo. Aí, nesse caso, quem está passando por processo anímico é o espírito, que ele está dizendo uma coisa que ele não é. Então, o médium está passando corretamente a mensagem. O espírito é que está enganando. É o espírito que está mentindo. Então, nós temos que verificar nas mensagens aonde que aquela mensagem vai nos levar. Então, uma boa direção que nós possamos tomar a mensagem ela veio para nós. Então, onde que essa mensagem vai nos levar? Ela vai levar na dependência de alguma coisa, na dependência de alguém? Então, às vezes, vem uma mensagem que nos faz permanecer ligados a determinada instituição, a determinado grupo de pessoas, a determinado espírito. Tá? Então, isso pode ser uma questão de mistificação. Essa informação que nós estamos recebendo vai nos cobrar dinheiro, vai nos cobrar recurso para resolver algum caso espiritual, trazer alguém de volta que me abandonou, por exemplo, né? Problemas no amor, problemas familiares. Então, isso aí é uma mistificação. Né? As revelações que chegam a nós são completamente estapafúrdias, são irracionais, né? São manifestações mistificadoras. Então, são alguns pontos em que nós possamos utilizar como direcionamento para, ao ver uma mensagem, nós possamos inferir se aquilo ali é uma mistificação ou não. Então, nós não precisamos ter nenhum medo de desacreditar em determinadas coisas que nos chegam mediunicamente, né? Então, ou seja, um espírito transmite uma mensagem pelo médium, nós não temos problema nenhum em, eventualmente, desacreditar aquela mensagem, porque nós não devemos crer naquilo que nos pareçam absurdo, né? Então, não há nenhum crime em rejeitar uma manifestação nefasta, por exemplo. O problema é justamente o contrário, é aceitar uma manifestação mentirosa, uma comunicação mentirosa. Por quê? Porque ele vai nos enganar, vai nos levar a algum lugar que pode ser e que, porventura, será prejudicial, né? Então, Erasto, ele falou muito bem no Livro dos Médiuns, quando disse que mais vale rejeitar 10 verdades do que
aceitar uma única mensagem como sendo falsa. Por que isso? Porque a verdade sempre vem à tona. Então, uma verdade hoje que foi descartada, por nós acharmos que ela não é verdadeira, ela depois vem. Por quê? Porque a verdade sempre prevalece. Então, nós não precisamos ter medo de rejeitar alguma coisa que seja verdade, achando nós que não seja. Né? O problema é uma mensagem mentirosa que vai me fazer agir de forma incoerente, de forma imprópria. Né? Nós ou um grupo intenso. Né? Então, isso é que é importante. Então, para finalizar, o cuidado que se faz necessário ter na dinâmica do fenômeno não é colocar o médium sob suspeita de animismo, como se o animismo fosse um estigma, e sim ajudá-lo a ser um instrumento fiel, traduzindo em palavras adequadas o pensamento que lhe está sendo transmitido. Então, isso que é o importante. Então, nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, né, no ambiente mediúnico da casa espírita, o importante não é de descartar o médium, não é afastá-lo por manifestação anímica. Ele precisa ser educado, precisa perceber o que vem dele e o que vem do espírito. E só o treinamento, como qualquer habilidade que nós possamos fazer, não é verdade? Então, um marceneiro, por exemplo, quando ele trabalha na madeira, se ele não tiver uma prática, o trabalho dele vai ser feio, vai ser mal feito. Né? Então, no trato mediúnico é a mesma coisa. O médium ele precisa estar educado, precisa estar preparado, precisa estar treinado para que as manifestações elas aconteçam e ele consiga captar essencialmente o pensamento do médium. Então, que nós possamos todos ter isso em mente. Né? Não é só aquele que está na reunião mediúnica estudar essa questão. Né? Vale a pena toda a gente que é espírita, os que não são espíritas, que são simpáticos, estudar essas questões, para que nós possamos ajudar a nós próprios, ajudar aqueles que estão junto de nós. E que Jesus nos abençoe.